Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: reconciliação ou vida que segue? Vamos tentar descobrir? Eu tenho feito essa semana, gente, temas muito mais aí para ver se a gente segue adiante ou não, porque eu tenho percebido nos comentários que tem muita gente que acredita que já chegou no seu limite, né? Então vamos ver aí o que o tarô nos fala a respeito da situação, tá bom? Então vamos lá. Reconciliação ou vida que segue? Primeira opção, eu tenho a sodalita. E segunda opção, citrino. Então parem, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir aí se a gente investe numa reconciliação ou vida que segue. Opção número 1, sodalita. Opção número 2, citrino. Parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Quem já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição continua ativa. Quem não é inscrito, se puder ajudar o canal com a sua inscrição, agradeço. Acionem o sininho, porque assim toda vez que eu colocar um vídeo novo, vocês ficam sabendo dele, tá bom? Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a sodalita. Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com a sodalita. Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com a sodalita. Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com a sodalita. Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com a sodalita. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da justiça. A justiça é uma carta que pede para a gente racionalidade, para a gente tentar ali um equilíbrio, para a gente tentar uma harmonização diante do que a gente está vivendo. Tá? A gente tem que tentar primeiro um equilíbrio para depois racionalmente escolher qual o caminho, qual a direção, qual o rumo que a gente pode vir a dar na nossa vida. Tá? É uma carta que pede, sobretudo, que é um momento de ser racional e não emocional. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação para tentar aí também entender a resposta. Calma lá que tem uma carta de cabeça para baixo aqui e quem acompanha o canal sabe que eu não gosto. Então vamos lá. Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com a sodalita. Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com a sodalita. Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com a sodalita. Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com a sodalita. Mostra pra gente. Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com a sodalita. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 6 de espadas, 2 de paus, 2 de espadas, rei de espadas, papa, 7 de espadas e a carta do corte é a carta do julgamento. Bom, vamos lá. A gente começa com a carta da justiça, que está muita racionalidade.
tá? Olha aqui, a gente tem 6 de espadas, 2 de espadas, rei de espadas e 7 de espadas. Tudo carta que fala de razão, né? A gente começa o jogo, e a justiça também. A gente começa o jogo com a carta da justiça, que é uma carta que pede razão, né? Tentar aí um equilíbrio, mas lidar com a situação racionalmente falando. A grande maioria está afastada, sim, tá? Porque a gente começa o jogo com um 6 de espadas. O 6 de espadas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece não por falta de sentimento. O 6 de espadas a gente se afasta de uma situação para tentar também entender melhor tudo o que está acontecendo, né? Tentar entender melhor tudo ali, o que está se passando diante daquilo. Porque o 6 de espadas é uma pessoa que entra num barco, rema esse barco no meio de um lago, procurando ali águas mais calmas, águas mais tranquilas, aonde ele possa vir a pensar, a estudar, a racionalizar melhor tudo o que está acontecendo, mas com os sentimentos mais calmos, os sentimentos mais tranquilos, para aí a partir daí a pessoa se posicionar. Geralmente são afastamentos curtos, geralmente são afastamentos rápidos, tá? É um afastamento muito mais para se tentar buscar um equilíbrio das coisas. Olha a justiça aqui. Em seguida desse 6 de paus, o 6 de espadas, eu tenho um 2 de paus. E o 2 de paus é uma carta que fala muito de dúvida, né, gente? Tem horas que a gente chega ali em algumas encruzilhadas na vida da gente, que a gente não sabe se vai para lá ou vai para cá, né? E aqui é mais ou menos isso que está acontecendo. Porque a gente vem com o 2 de paus. O 2 de paus ele é representado por um andarilho, que está vindo ali por uma estrada e ele se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação ele tem que escolher, ou vai para a direita ou vai para a esquerda. O que ele não pode fazer é ficar parado como um 2 de paus, né? A gente até usa esse termo. Então muitas aqui não sabem se dá mais uma chance, se investe mais ou se vira realmente as costas e segue numa outra direção, né? O 2 de paus ele fala muito dessa dúvida de que caminho, de que rumo seguir. A gente sabe que a gente tem que se movimentar, mas não sabe para onde se movimentar. E isso se deve muito por autossabotagem também, porque em seguida a gente vem com o 2 de espadas. O 2 de espadas fala pra gente o seguinte: cuidado porque a nossa mente também mente. O próprio nome diz. A mente faz com que a gente não veja as coisas com claridade, com objetividade, com muita verdade. E isso acaba provocando na gente uma grande confusão emocional e a gente acaba não sabendo como se posicionar diante da situação, como conduzir uma situação. Então o 2 de espadas ele fala muito dessa autossabotagem que muitas vezes nós mesmos estamos fazendo ali com a gente, né? Porque a nossa mente coloca tanta fantasia também na nossa cabeça que a gente fica ali sem saber ao certo como agir, como fazer, como se portar. Essa pessoa vem como um rei de espadas, uma pessoa extremamente racional, extremamente prática, extremamente objetiva, muitas vezes passa uma impressão de frieza aí, porque o rei de espadas, como ele é muito mental, muitas vezes ele passa uma impressão de frieza, mas é uma pessoa que dentro do que ela acredita, ela procura agir corretamente. Ela procura agir ali condignamente, né? Porque o rei de espadas ele tem uma característica. A característica do rei de espadas é tentar ser correto, mas tentar ser correto naquilo que ele acredita como sendo correto. Muitas vezes a gente pode achar ali um absurdo, mas para a pessoa ela está agindo da melhor forma, do melhor jeito possível. Isso é uma característica grande do rei de espadas. É uma pessoa que dificilmente fala de emoção, dificilmente demonstra sentimentos, por ser exatamente muito mental, né? Muito racional diante das coisas, mas é uma pessoa que sempre procura agir direito diante das crenças dela. Em seguida a gente vem com o Papa. O Papa, gente, é uma carta que fala muito de crenças limitantes, sim. Mas o Papa aqui ele está vindo num outro sentido. O Papa aqui ele está vindo no sentido de comunicação. Aqui eu acho que o grande problema da situação de vocês é uma comunicação muito truncada. Uma comunicação muito parada, que precisa conversar mais, expor mais. Não é DR, não é o tempo inteiro ficar falando da relação, o tempo inteiro discutir a relação. É conversar. Transar é muito bom, mas a gente passa mais tempo conversando do que transando. E muitas vezes a gente dá ênfase a uma parte sexual muito forte e esquece do tempo que a gente mais passa, que é conversando.
Então aqui vocês precisam investir um pouco mais na comunicação. Não, volto a falar, não é discutir a relação. O problema aqui é vocês fazerem mais parte um da vida do outro, um estar ciente do que acontece de tudo com o outro e vice-versa. Ou seja, vocês têm que se entrosar mais na conversa. Vocês têm que conversar mais para decidir o que fazer, como conduzir ou como levar, porque muitas vezes a gente não fala as coisas achando que o outro tem obrigação de saber. E o outro não tem obrigação de saber de nada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente fica ali achando, né? A gente é cheio de achismo também, que a obrigação do outro é saber isso, quando na verdade não é. Então procurem conversar mais aqui. Em seguida a gente vem um 7 de espadas. O 7 de espadas é a carta do stalker também. É o ladrão de espadas, um ali observando o outro, muitas vezes ali a gente fazendo as coisas meio que por baixo dos panos, por trás dos bastidores. Quando eu me refiro isso de fazer as coisas por baixo dos panos, por trás dos bastidores, não é nada de errado não, mas muitas vezes é tipo jogar um verde para colher um maduro, falar alguma coisa esperando que a pessoa faça uma outra em resposta. É muito isso o 7 de espadas. Só que o 7 de espadas fala também muito de observação, né? A gente precisa observar mais a situação para que ela possa se fazer, para que ela possa se concretizar. E a carta do corte é um julgamento. O julgamento é a carta que mais fala no tarô de reconciliação. Então vocês vibram uma reconciliação aqui com essa pessoa e essa pessoa também vibra uma reconciliação com vocês. Muitos não sabem como, né? Porque olha o 2 de paus aqui. Como que eu vou fazer isso? Mas vocês vibram aqui uma reconciliação muito forte. Porque o julgamento é a carta que mais fala de reconciliação no deck todo. Então, respondendo a pergunta, reconciliação ou vida que segue? Aqui, para a grande maioria, seria uma reconciliação. Só que para que essa reconciliação aconteça, vocês também precisam se equilibrar, sobretudo, né? Olha a justiça, mas dá uma ênfase muito maior à comunicação entre vocês. Porque só através da comunicação, uma comunicação mais clara, mais objetiva, mais verdadeira, vocês conseguiriam ter essa reconciliação, porque estão afastados, mas o sentimento continua. O sentimento está ali presente, né? Porque o 6 de espadas a gente se afasta, mas a emoção está ali. A gente se afasta para dar uma acalmada ali e tentar lidar com a situação racionalmente falando. Aqui a gente tem muitas cartas de mente, né? Ou seja, vocês estão lidando com a situação de uma forma muito racional e eu acho que está pecando aí, tendo que agir um pouco mais emocionalmente também, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o citrino. Vamos lá? Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com o citrino. Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com o citrino. Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com o citrino. Reconciliação ou vida que segue? Para quem se conectou com o citrino. Cortando em 3, deck do meio, o diabo. Vocês estão presas nessa situação, né? O diabo fala muito da gente preso a algo. Quanto mais preso a uma situação a gente está, mais difícil é da gente seguir, né? Mas a gente também muitas vezes dificulta muito que as coisas aconteçam. O diabo, ele é uma energia densa, ele é uma energia pesada. Não é o diabo da Bíblia, não é que tem demônio, não é que tem espírito ruim do lado de vocês, não é isso. O dependurado nos fala de uma energia densa, de uma energia pesada, uma energia que dificulta as coisas de acontecer, que dificulta as coisas de se fazerem. Então tem que soltar aqui. Salmo 91, uma vez ao dia, não importa o horário,
Se não quiser ler, no canal tem um vídeo com o Salmo 91, pode assistir, tá? Mas é importante fazer diariamente. Uma vez que vocês consigam quebrar essa energia do diabo, provavelmente as coisas aqui podem acontecer com muito mais facilidade, tanto para um lado como para o outro. Né? Ou vocês seguirem em frente, ou vocês terem uma reconciliação, mas de uma forma que seja interessante e positiva para todo mundo. Tem que quebrar essa energia do diabo. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Reconciliação ou vida que segue para quem se conectou com o citrino. Reconciliação ou vida que segue para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Reconciliação ou vida que segue para quem se conectou com o citrino. Reconciliação ou vida que segue para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Reconciliação ou vida que segue para quem se conectou com o citrino. Embaralhado, cortando em 3. Deck do meio, nós temos mundo, 4 de paus, as de espadas, 4 de copas, 4 de espadas, 9 de espadas e cavaleiro de espadas como carta do corte. Gente, aqui precisa soltar essa energia do diabo. Enquanto ela estiver vigorando, nada acontece, nenhuma reconciliação, nem vida que segue. Porque eu tenho aqui para piorar um diabo com um 9 de espadas. Eu acho que é a pior conjunção que nós temos no tarô. Porque o 9 de espadas fala do tormento da mente. A gente pensa tanto a respeito de uma situação que a gente não deixa nada acontecer, né? A gente fica preso, a gente chega a perder noites de sono pensando no que fazer a respeito de uma situação. Só que com isso, vocês criam uma energia tão densa, tão pesada, que nada flui, nada acontece. Nada se desenrola. Então a tendência das coisas estagnarem é muito maior. Então, Salmo 91, volto a afirmar. Tem que quebrar essa energia para que as coisas possam acontecer, para que as coisas possam fluir. Eu começo o jogo com a energia do mundo. O mundo é considerado, pela maioria dos tarólogos, como a melhor carta do tarô. O mundo fala de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso, de triunfo e principalmente da abertura de um novo ciclo. O mundo é considerado o melhor arcano do tarô porque o mundo nunca fecha um ciclo bom para a abertura de um ciclo ruim. Ele sempre vai abrir um ciclo melhor do que o ciclo que vocês viveram, do ciclo que vocês passaram. Então o mundo ele pede pra gente o seguinte: pare e olhe para trás. O que você fez que te trouxe bons resultados? Volte a repetir. O que você fez que não te trouxe os resultados esperados? Faça de uma forma diferente. Porque assim você consegue fazer com que uma nova história, um novo ciclo se faça na vida de vocês. Então o mundo ele pede: aprenda com os erros e com os acertos. O que eu fiz de certo eu vou tornar a fazer, o que eu fiz que não me trouxe os resultados esperados eu vou fazer de uma forma diferente, porque assim eu consigo fazer com que os resultados que eu vou ter também sejam diferentes, né? E dessa forma eu consigo abrir aí algo melhor para mim mesmo. Em seguida eu tenho um 4 de paus. O 4 de paus é uma carta de estrutura, mas é uma estrutura que acontece de um jeito leve, de um jeito solto, de um jeito natural. O 4 de paus geralmente ele é representado por 4 estacas que estão ali espetadas no chão, montando como se fosse uma tenda, um rupá, e geralmente tem pessoas embaixo dançando, festejando, cantando, tocando instrumentos musicais. Em alguns decks como esse aqui, lembra até um casal de noivos, né? Os dois ali de branco, as duas pombinhas na cabeça deles. Ou seja, é uma carta que fala muito das coisas podendo se estruturar, independente de ser uma reconciliação ou não, mas se estruturando, ou seja, vocês se fazendo de uma forma leve, de uma forma solta, de uma forma gostosa, de uma forma natural. Aqui vocês precisam primeiro se firmar para poder
decidir ao certo o que fazer, né? Ver qual o rumo que se vai tomar. E à medida em que a gente vai se estruturando, a gente vai vendo as coisas com mais clareza e mais objetividade. Olha o As de Espadas aqui, o As da verdade, né? O As de Espadas, quando ele vem para o jogo, ele faz com que a gente também enxergue as coisas com mais clareza e com mais objetividade, com mais verdade. É uma carta que fala que a gente precisa sentar, conversar, esclarecer, colocar os pingos nos is numa série de situações. Porque à medida em que a gente também esclarece uma série de situações, a gente se posiciona diante da vida de uma forma muito mais coerente do que a gente estava fazendo anteriormente falando. Então, o As de Espadas aqui, ele fala da necessidade da gente olhar as coisas com mais objetividade, com mais clareza, com mais luminosidade, para se posicionar também de uma forma mais verdadeira. E em seguida, a gente tem um 4 de copas. O 4 de copas é uma carta que fala que as coisas aqui podem estar meio chatas, meio paradas, meio monótonas. Porque o 4 de copas eu falo que é a vida em preto e branco. Porque é uma carta que fala que a gente até pode ter outras opções, mas a gente não vê muito brilho, não vê muita graça, não vê muita cor, ou não quer ver muito brilho, muita graça e muita cor. Porque vocês estão tão presas na situação que muitas vezes vocês nem não querem ver outras opções, né? Então o 4 de copas fala muito disso, que as coisas estão sem graça, que as coisas estão monótonas, que as coisas estão paradas. Precisa se trazer um pouco mais de movimentação. Precisa se trazer um pouco mais de harmonia também para a situação, tá? Em seguida, a gente vem com um 4 de espadas, que é uma carta que fala do descanso do guerreiro. Vocês têm que primeiro, gente, para conseguir fazer tudo isso, né? Aí se equilibrar, soltar essa energia, vocês primeiro precisam estar por inteiras, estarem aí completas. Aí me vem um 4 de espadas. O descanso do guerreiro é um momento de tentar se recompor, se reestruturar, se reequilibrar para poder abrir um novo ciclo na vida de vocês. Então o 4 de espadas ele fala assim pra gente, dê um tempo para vocês conseguirem se acertar, se equilibrar, se refazer. Dê um tempo aí de umas 4 semanas até 4 meses para vocês se colocarem novamente em pé, mas por inteiro. E a partir daí vocês decidirem também o que é melhor para a vida de vocês, o que vai ser mais interessante, mais prazeroso, mais positivo. Então o 4 de espadas ele sempre fala disso, né? Da necessidade da gente se recompor, se reestruturar para que as coisas possam se fazer. Então é aquele momento que a gente para, liga o nosso carregador na tomada, tenta chegar com a nossa bateria o mais próximo possível do 100%, para a partir daí a gente se movimentar de uma forma coerente diante de toda a situação. Mas tem que parar e se libertar dessa energia, né? Porque em seguida a gente vem com um 9 de espadas. O tormento da mente. A gente pensa tanto a respeito de uma situação que nem dormir direito a gente dorme. Essa pessoa provavelmente é a última coisa que vocês pensam antes de dormir. Muitas estão sonhando com essa pessoa, logo que acorda o tormento já vem na cabeça da gente. Muitas vezes aqui, muitas de vocês, muitas mesmos, estão acordando mais cansada do que quando vocês vão dormir. Parece que a gente não dormiu a noite inteira, parece que a gente foi para uma balada, parece que a gente está de ressaca muitas vezes, mesmo sem ter bebido. Então essa energia precisa ser quebrada para que vocês também se posicionem melhor diante da situação, de uma forma mais coerente também. A carta do corte é um cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas é o cavaleiro da racionalidade. É o cavaleiro que está indo para a guerra. Então vocês também estão se armando, vocês também estão se contendo, vocês também estão ali tentando obter o máximo de informações possíveis, stalkeando daqui, daquele lado, ou seja, vocês estão também muito armadas, vocês estão se protegendo demais. E quando a gente vai para uma situação muito armado, a tendência é que as coisas também não fluem, porque a gente breca também, né? Então precisa também quebrar essa energia do cavaleiro de espadas de tanta racionalidade e usar um pouco mais também as emoções ao lidar com a situação, ao lidar com tudo que está acontecendo. Mas a gente pergunta, reconciliação ou vida que segue? Aqui muitos vão ter reconciliação e eu acredito que uma quantidade maior vai ter vida que segue, vai seguir adiante.
vai se recompor, vai se reestruturar, vai se refazer e vai abrir um novo ciclo, mas vai em busca de algo diferente. Algo aí que possa ser mais agradável e mais interessante para vocês. Algumas vão conseguir aí acertar a situação e estruturar a situação, mas de uma forma mais leve, mais solta, sem grandes comprometimentos não. E vão insistir um pouco mais na situação. Mas aqui a maioria, vida segue. Vocês vão se refazer aí, se abrir para uma fase nova na vida de vocês que vai ser muito melhor do que essa fase que vocês estão vivendo hoje, tá bom? Gostou? Deixe o seu like e compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ser útil de alguma forma para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.